Frequência de ressonância, também chamado de frequência natural do circuito. O fenômeno de ressonância, ele ocorre em várias áreas da física. Você tem o fenômeno de ressonância na ondulatória, na óptica, na mecânica. Então, em diversas áreas você tem um fenômeno de ressonância. Mas em particular aqui eu quero falar sobre a frequência de ressonância para circuitos elétricos, certo? Para que haja frequência de ressonância em um circuito, você precisa de um elemento armazenador de energia, ou de um circuito RLC, resistor, indutor e capacitor, onde você tem um indutor, que armazena energia através do seu campo magnético, e você tem um capacitor, que armazena energia em forma de campo elétrico. E quando a reatância indutiva se igualar com a reatância capacitiva, como elas são de sinais opostos, elas vão se anular. Daí, o circuito vai ser puramente resistivo, você vai ter apenas o valor da resistência. E é justamente nesse momento da igualdade entre as reatâncias, eu vou ter o fenômeno da frequência de ressonância. Daí você tem apenas a resistência do resistor. E um exemplo muito simples de frequência de ressonância, na utilidade, na aplicação do dia a dia, a gente tem um circuito LC, utilizado na área da radiofrequência, em estações de rádio, no nosso próprio radiozinho, onde você vai receber o sinal da emissora. Então, a frequência de ressonância, ela tem muita utilidade. E uma área muito importante, que se utiliza bastante dessa frequência de ressonância, é a construção de filtros. E filtros é algo muito importante. É exatamente aquele filtro da foto, tá? Então, filtros também utiliza da frequência de ressonância, utiliza circuito RLC, utiliza circuito RLC com amplificadores e tem uma vasta utilidade no nosso dia a dia, dentro de várias áreas. Vamos aqui atender apenas o conceito básico do que vem a ser frequência de ressonância, ok? Então vamos lá. Então a gente pode começar aqui com um circuito comum, onde eu tenho resistor, tenho um indutor e tenho um capacitor. E eles estão em série, tá bom? Agora, um outro circuito com os mesmos componentes, mas agora em paralelo, a resistência em paralelo com um indutor que está em paralelo com um capacitor, tá? Em ambos os circuitos, você vai ter a frequência de ressonância. E a mesma fórmula usada para calcular a frequência de ressonância do circuito RLC série vai ser a mesma para o circuito RLC paralelo, ok? Então aqui você tem a resistência, você tem a reatância indutiva e a reatância capacitiva. E o fenômeno de frequência de ressonância vai acontecer quando a reatância indutiva ela for igual à reatância capacitiva. Como o valor do meu indutor ele é positivo e a do capacitor ele é negativo, eles vão se anular nesse circuito, de forma que você vai ter apenas a resistência desse resistor, tá ok? Então, para a gente encontrar a fórmula dessa frequência de ressonância, eu vou ter que igualar a reatância indutiva com a reatância capacitiva, uma vez que eu sei que a frequência de ressonância vai acontecer quando esses dois componentes forem de valores iguais. XL, ou a reatância indutiva, ela é calculada como ômega-L. E a reatância capacitiva é calculada como 1 sobre ômega-C. Passando esse ômega para o outro lado, eu fico ômega vezes ômega, 1 sobre, e esse L dividindo, LC. Ômega vezes ômega, ômega ao quadrado, 1 sobre LC. Tal quadrado passa para o outro lado como raiz. A raiz quadrada de 1 é 1. Então posso deixar apenas essa parte de baixo na raiz. Pronto, assim eu calculo a minha frequência de ressonância. Essa aqui é uma das formas de calcular a frequência de ressonância. Porém, o mais comum
de se ver é abrir esse ômega aqui. Ômega é 2πf. 2πf. Esse é o valor de ômega, tá? 1 sobre a raiz quadrada de LC. Eu passo esse 2π para o outro lado. Como esse 2π está multiplicando, eu vou passar para o outro lado dividindo. Eu vou chamar essa frequência de frequência zero para denotar a frequência de ressonância. Então fica 1 sobre a raiz quadrada de LC. E esse 2π vem dividindo para cá, multiplicando essa parcela raiz de LC. Então aqui eu tenho a fórmula mais usual para calcular a frequência de ressonância tanto para um circuito RLC série quanto para um circuito RLC paralelo. Então, se por exemplo aqui eu tivesse um indutor de 0,7 Henry e um capacitor de 20 mF. Então, para mim calcular a frequência de ressonância desse circuito, eu só vou pegar esses valores e substituir aqui. A fórmula está pronta e você vai apenas substituir os valores do indutor e do capacitor e resolver. Muito fácil, tá? Se você plotar um gráfico disso aqui, da corrente do circuito em relação a ômega, você vai ter um gráfico parecido com isso aqui, com uma gaussiana, onde nesse pico aqui você vai ter a frequência de ressonância. Então a frequência de ressonância vai ser o ponto mais alto dessa minha gaussiana. Então qual vai ser a característica aqui do circuito RLC série para o circuito RLC paralelo em resposta à frequência de ressonância? Tá? No circuito RLC série, quando esse circuito ela for excitada pela frequência de ressonância, por frequências próximas à frequência de ressonância, essa frequência ela vai passar de forma mais fácil aqui. Tá? A impedância ou a resistência de forma geral do circuito vai ser pequena para frequências próximo da frequência de ressonância. Então, no circuito série, essa frequência de ressonância, qualquer frequência próximo da frequência de ressonância, vai passar pelo circuito de forma muito fácil. E qualquer frequência que for fora dessa frequência de ressonância, frequência que tiver por aqui mais ou menos, tá? Esse circuito RLC não vai deixar passar, porque são frequências longe da frequência de ressonância. Então, para frequências próximas da frequência de ressonância, o circuito RLC vai ter uma baixa impedância, deixando frequências próximas da frequência de ressonância ou exatamente a frequência de ressonância fluir de forma fácil. E ele vai resistir, dificultar a passagem de frequências longe da frequência de ressonância. No circuito RLC paralelo vai ser justamente o inverso do circuito RLC série. Para frequências longe da frequência de ressonância, esse circuito ele vai deixar passar essas frequências de forma fácil. Tá? Ele não vai resistir a essas frequências. Mas frequências próximo da frequência de ressonância, ou exatamente a frequência de ressonância, ela vai ter uma dificuldade muito grande de fluir nesse circuito RLC paralelo. Então, para circuito RLC paralelo, ele vai se comportar como um circuito de alta impedância para frequência de ressonância. Ou seja, vai ter uma alta resistência contra a passagem da frequência de ressonância ou frequências próximas a essa frequência de ressonância. E assim a gente finaliza sobre frequência de ressonância, com a dedução da fórmula e a sua utilidade, a representação no gráfico, como funciona. Tá? Espero que o assunto tenha ficado claro. E até uma próxima.